Olá, paz de Deus para todos que vão assistir esse vídeo e que estão assistindo esse vídeo no momento. A intenção de produzir os vídeos, vou começar explicando o porquê primeiro. Aqui na região a gente tem alguns músicos que tocam bastante tempo nos cultos oficiais e não foram oficializados ainda. Não foram oficializados porque também pararam de ir para a escolinha, ou outros por causa de serviço também não praticam mais. E a intenção nossa é oficializar todos, que aí acaba de vez os estudos. Só que tem alguns que tem bastante tempo, que não relembra nada, né? E agora a gente está tendo a troca do método MTS para o MSA. Então está tendo essa transição de métodos, como teve lá atrás do Bona para o MTS, certo? E até o meio de 2024, agora, no meio do ano que vem, os músicos que forem fazer testes, no caso de oficialização principalmente, eles ainda vão fazer teste ainda pelo MTS. Depois do meio do ano, 2024, já vai ser todos no MSA. E então a gente queria aproveitar para fazer aproveitar alguns músicos para fazer teste de oficialização ainda no MTS, né? Então a gente precisa de relembrar. Aqui na região, como só tem poucos instrutores de música, poucas pessoas que disponibilizam ajudar nas escolinhas, né? Então tem poucas pessoas para fazer as escolinhas. Então a gente não está tendo muito tempo, né? Então surgiu a ideia de fazer os vídeos, né? Fazer os vídeos explicando sobre o MTS, sobre a teoria musical. Então a teoria a gente vai fazer pelos vídeos, tentar fazer pelos vídeos. E se surgir um bom efeito, um bom resultado, a gente vai fazer todos os módulos do MTS, vai enviar para os alunos aí, e eles vão estudar de casa. Vocês que estiver assistindo o vídeo vai estudar de casa, vai tirar todas as suas dúvidas, acompanhar no próprio MTS as aulas, né? O que está sendo passado, qual é o módulo que está sendo estudado, com o MTS aberto. Se tiver alguma dúvida, já anota e já pode tirar as dúvidas também por telefone, por WhatsApp, mandar mensagem, e a gente vai estar podendo adiantar os conteúdos. Quando chegar na escolinha, a gente só faz a prática, correto? Então esse é o motivo do vídeo. A gente vai começar hoje pelo primeiro módulo do MTS. O MTS ele é dividido em 12 módulos, e os primeiros módulos eles são basicamente só conceitos, que no caso de músico, que eles já sabem tocar, já tocam na igreja há algum tempo, era para saber bastante esses conceitos, mas por causa de muito tempo que não estuda, pode ser que ainda não lembra, né? Então vamos relembrar os conceitos, começar a partir do primeiro módulo, e depois a gente vai avançando para os próximos módulos e aprofundando mais na teoria musical, certo? O primeiro módulo ele começa falando dos conceitos de música, que, segundo o MTS, o conceito de música é a arte dos sons. Quem estudou Bona lá atrás, lembra que o conceito de música era: música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. No final das contas, tudo vai dar a mesma coisa, certo? Então, se você falar que o conceito lá do Bona, você está certo. Se você falar o conceito do MTS, também você está certo. Nenhum dos dois está incorreto, correto? A música ela divide em 3 elementos principais, que são melodia, harmonia e ritmo. Vamos ver cada um deles. Melodia. Melodia, segundo o conceito do MTS, do Bona, melodia são sons sucessivos dados uns após os outros. O que é isso? No caso, eu gosto de explicar bastante para os alunos da escolinha que tem a diferença entre instrumentos que são melódicos e instrumentos que são harmônicos. Instrumentos melódicos são aqueles que você produz um som de cada vez.
No caso, um instrumento de sopro, por exemplo, um saxofone, um trompete, qualquer instrumento de sopro, você sopra ele, você não consegue produzir mais de um som ao mesmo tempo. Primeiro você tem que fazer uma nota, depois você fazer outra. Correto? Então, esses são instrumentos melódicos, que já vem o significado de melodia, um som de cada vez. Sons sucessivos dados uns após os outros. Agora, harmonia já são vários sons ao mesmo tempo, que pode ser produzido por um instrumento sozinho, que é o instrumento harmônico, né? O instrumento harmônico, ele produz vários sons ao mesmo tempo, pode ser um acordeon, pode ser um órgão, um piano, produz vários sons ao mesmo tempo, então ele está produzindo uma harmonia. Ou pode ser também a junção de vários instrumentos tocando junto, que também formam uma harmonia. Então, uma melodia, um instrumento tocando sozinho, ele faz uma melodia. Mas 2, 3, 4 instrumentos tocando ao mesmo tempo, mesmo que ele está fazendo, cada um está fazendo a melodia, a junção de várias melodias formou uma harmonia. Correto? E temos o ritmo, que o ritmo é um dos elementos mais importantes da música. Por quê? Porque ele tem a ver com velocidade, ele tem a ver com duração de valor de nota, né? Então ele dita, o ritmo está ditando o ritmo da música, da orquestra, né? Então eu costumo dizer que o ritmo é a organização da música, combinação de sons curtos, longos e silêncio, numa mesma velocidade. Então você pega uma música, você tem notas lá de um tempo, de 2 tempos, de 4 tempos, né? de vários valores diferentes. Tem pausas também no meio daquela música de vários valores diferentes, porém a velocidade nunca muda. Começou ali num batimento por minuto, no caso começou, termina naquela mesma velocidade, certo? Então esse é o ritmo, não importa os valores das notas. A quantidade de batidas por minuto começou, termina naquela mesma velocidade. Tem a ver com velocidade da música. Agora já vai entrar no conceito de som. Som é tudo que a gente ouve. Então, tudo que a gente escuta é um som. Pode ser considerado um som. Mas, para o músico, o som que mais importa são os sons musicais. Né? A gente tem o som musical, o som não musical. E o som musical é o que mais importa para o músico, né? E o som é dividido em 4 propriedades principais também. 4 propriedades do som. Que é altura, intensidade, timbre e duração. Certo? Agora nós não estamos falando de música nem dos elementos da música mais. Agora a gente está falando do som e das suas propriedades. Então as propriedades do som: altura, intensidade, timbre e duração. Cada propriedade dessa aqui, ela tem um significado. Altura é a propriedade do som ser grave, médio ou agudo. Vou dar um exemplo. Na orquestra a gente tem instrumentos que são graves, instrumentos médios, instrumentos que são agudos. No caso, instrumento graves pode ser considerado lá a tuba, um sax barítono, vários instrumentos que são graves, que fazem a voz do baixo. Instrumentos médios que faz o tenor, o contralto, né? E tem os instrumentos agudos lá na frente, que no caso geralmente fica na frente lá da orquestra, que é instrumentos, no caso, que faz o soprano, violino, flauta, clarinete, são instrumentos agudos, né? Então cada um de uma altura diferente. Cada instrumento tem uma altura diferente de som, correto? Aí vem a intensidade. Altura e intensidade, geralmente, são os que os alunos mais confundem. As duas propriedades que os alunos mais confundem. Por quê? Porque a intensidade, ele tem a ver com volume de som. E a altura, por estar falando o nome altura, geralmente eles confundem com o volume de som. Mas a altura não tem a ver com volume de som. A altura tem a ver com ser grave, médio ou agudo. Correto? Já a intensidade, ela tem a ver com volume de som. Se você aumentou o som do seu carro, você está aumentando a intensidade e não a altura. Se você diminuiu o som do seu carro, você está diminuindo a intensidade, não a altura. Se você soprou mais forte o seu instrumento, se for um instrumento de sopro, você está aumentando a intensidade. Se você diminuiu a força do seu sopro, você diminuiu a intensidade.
automaticamente diminui o volume do som. Então tem a ver com volume de som, certo? Mas para você tirar um volume de som mais forte, você tem que aumentar a força do seu instrumento, do sopro no seu instrumento, ou se for um instrumento de arco, você tem, de corda, por exemplo, você tem que aumentar a força do arco na corda, porque para você aumentar a intensidade do seu instrumento, certo? Acho que ficou clara aí a diferença entre intensidade e altura. Vem o timbre, que é a propriedade que a gente distingue um som do outro. Eu costumo dizer, um exemplo que eu costumo dar é, se eu estou tocando atrás de uma determinada parede e você está do outro lado da parede e eu estiver tocando um violino, você nunca vai falar que aquele violino é um saxofone, que é uma tuba ou que seja qualquer outro tipo de instrumento, porque cada instrumento ele tem um timbre diferente, né? E esse timbre é a forma do instrumento tocar. Você escutou o som daquele instrumento, você vai falar na hora, não, aquele instrumento ali é tal instrumento. Até gente que não entende muito de instrumento, né, que não entende muito de música, eles conseguem distinguir um som do outro. Mesma coisa é o som de voz de uma pessoa, né? Se o pai ele chegou em casa e o filho escutou que o pai chegou, ele sabe, mesmo que ele não viu o pai ainda, mas ele sabe que o pai chegou em casa, ou que a mãe chegou em casa, ou que o irmão chegou em casa, porque cada um tem um timbre de voz diferente, certo? Mesma coisa aos instrumentos. Então, essa é a explicação para a propriedade do som, timbre. E a duração já está falando. Duração é a quantidade o valor que a nota vai durar, que uma nota vai durar. Se vai ser um som curto ou se vai ser um som longo. Então, duração, propriedade do som ser curto ou longo. Essas são as 4 propriedades do som, né? Aí a gente vai adentrar nos exercícios. Vou mostrar os exercícios do primeiro módulo, mas os exercícios são muito básicos, então só de olhar já dá para entender, né? E vocês já terminaram o primeiro módulo, né? A primeira explicação do primeiro módulo é simplesmente conceitos, como foi dito no início da aula. A gente vai passar para o segundo módulo e vocês vão acompanhando, e qualquer dúvida que surgir, vocês vão tirando as dúvidas para a gente chegar lá na frente sem dúvida alguma. Pelo menos na teoria, a gente vai fazer a prática e vai conseguir oficializar o mais rápido possível. Correto? Esses são os exercícios do módulo 1 do MTS. Página 8, para quem quiser acompanhar. Exercício número 1. Faça com a mão uma série de batidas, tendo cuidado de produzir movimentos regulares, de modo que o espaço entre o som e outro seja do mesmo tamanho. Em cima do exercício número 1, estava explicando a orientação, forma de batidas para fazer os exercícios do MTS de linguagem rítmica. Porém, agora nós estamos na transição do MTS para o MSA. Essa forma de batida aí, ela vai ser desconsiderada e ela vai ser simplesmente começando embaixo, terminando em cima. Começando embaixo, terminando em cima. 1, 2, 3, 4, certo? Então, bater com a mão ali. São 16 tracinhos, então são 16 batidas. A gente está treinando o ritmo, que o ritmo é combinação de sons curtos, longos e silêncio numa mesma velocidade. Nesse caso aqui, todos os sons, todas as batidas na mesma velocidade, com a mesma duração, todas as batidas de um tempo. Quando for no exercício número 2, todas as batidas ali é um único som. Uma sílaba está sozinha para todas essas batidas aqui. Então são 16 batidas, tá sozinho como se fosse uma nota de 16 tempos. Quando chega para cá, onde tiver ligado aqui, são 4 batidas, nesse caso aqui, ó, falando a sílaba tá. Aqui são 4 batidas calado, como se fosse pausa.
4 batidas falando a sílaba tá, tá. E mais 4 batidas em silêncio. E mais 4 batidas falando a sílaba tá, tá. Onde for, aqui embaixo, onde for 2 tracinhos ligados, 2 tempos em silêncio, 2 tempos, um tá de 2 tempos, 2 tempos em silêncio. E assim por diante. Acho que não tem muito segredo. Então os exercícios do módulo 1, eles são muito fáceis, né? Quando chega aqui na página 9, os exercícios continuam iguais, do mesmo jeito, mesma linhagem. Porém, quando chega aqui embaixo aqui, a gente vai treinar a intensidade, que é uma das propriedades, das 4 propriedades de som. A intensidade é falar mais baixo ou falar mais alto. No caso, cantar mais forte ou mais fraco. Você aumenta a força da voz, você vai aumentar a intensidade. Diminui a força da voz, você diminui a intensidade.